Vamos falar de Atlético Mineiro 1, Ceará 0, né? Um gol relâmpago aí da equipe mineira, né? Fez o gol ali logo nos primeiros segundos, 1-0. E o Ceará não teve poder de fogo aí para botar a bola para dentro, para pelo menos trazer um pontinho lá de Belo Horizonte, né? O Atlético que foi com um time misto, né? Assim, teve jogadores. É que é engraçado, né? Porque o Hulk virou reserva, né? Mas o Hulk é titular, foi titular hoje. Enfim, mas mesmo assim é um elenco muito bom do Atlético, né? É difícil entender a questão de bastidor de fato tá pesando, porque esse time ser misto, muita gente boa ainda ficou no banco, né? Da equipe do Atlético, mostra que, enfim, o time não tem. O time teria capacidade de estar numa posição muito melhor do que está, né? Foi um confronto bem importante ali sobre quem vai sair da zona da confusão, né? O Atlético deu uma respirada agora com 35 pontos. O resultado não foi bom, Léo, mas como você já vinha falando aqui no nosso encerramento do Vitória, a vitória do Corinthians contra o Vitória deixou o torcedor do Ceará mais tranquilo, né? Porque se o Vitória tivesse vencido, a distância para o Z4 seria de um ponto. Se o Vitória tivesse ao menos empatado, seriam 3 pontos, né? Só a distância. E nessa sequência aí que a gente está vendo do Ceará, né? Uma sequência muito irregular, né? Eu falo que o Ceará ele é capaz de pontuar contra qualquer equipe. Mas qualquer equipe é capaz de pontuar contra o Ceará. É um time que ele não passa muita confiança, né? Não tem, esse jogo o Ceará não vai pontuar, esse vai, enfim. Não dá muito para saber. A única leitura que a gente tem de jogos do Ceará é que são jogos de poucos gols, né? Essa é a tendência dos jogos do Vozão. Mas resultado final para ele ou para o adversário é muito difícil você prever, porque é um time que não é, por não ter uma regularidade tão grande, né? Pode ser que, pô, ele ganha do São Paulo fora, mas aí perde do Vitória, mete 3 no Santos, mas só empata com o Sport. Eu já havia perdido do Juventude em casa, né? Aí perde do Atlético Mineiro misto hoje, né? Um Atlético que, pô, tinha alguns titulares, tinha, mas os caras estavam cansados, né? Os caras jogaram terça-feira na altitude, né, do Equador. E mesmo assim o Ceará não consegue pontuar. Trazer um dado aqui para você, Léo. Nos últimos 10 jogos, apenas 2 vitórias, né, do Ceará contra São Paulo e contra Santos. E desses 10 jogos, em 5, o Ceará não conseguiu balançar as redes. Passa muito por isso o problema do Ceará nessa sequência mais recente. Um time que tem dificuldades de fazer gol. Isso está pesando nesse momento crucial da temporada. Boa noite, Fábio. Boa noite. Acho que é Gabriel, né? Tá na técnica hoje, Gabriel? Boa noite, Gabriel Gabriel. Costa. Gabriel Costa, grande Gabriel Costa, craque. O Ceará, puxando até um pouco do gancho que você falou aí sobre regularidade, eu acho que o Ceará, ele é regular. Ele é regular sempre em estar perto do resultado, assim. Ele sempre está muito perto Não, de ele é regular em perder, competir, né? Assim, mas exatamente, ele, mas não ele em não é regular, pontuar. pô. Aqueles jogos fáceis o Ceará pontua. E os jogos mais difíceis, talvez. Esse ele não pontua. Ele não tem isso, né? Tipo, ele às vezes pontua no jogo mais difícil e não pontua no jogo mais acessível, pelo menos em teoria. Do ponto de vista do resultado, ele sempre fica ali, muito próximo de perder ou muito próximo de ganhar. Ele é um Ceará que sempre, ele dificilmente é totalmente submetido e dificilmente submete o adversário de forma bem intensa, assim. E é um Ceará que vem sofrendo, porque sempre, durante a competição, em especial desde que essa dupla William Machado e Marcos Vinícius e Marcos Vitor, perdão, se estabeleceu, que o Ceará consegue ter uma solidez defensiva que não tinha no começo do campeonato. Então, desde que essa dupla se estabeleceu, o Ceará mesmo marcando poucos gols, ele tem uma solidez defensiva que permite ele mesmo fazendo poucos gols conseguir pontuar bastante, porque ele leva poucos gols, então ele pelo menos um empate ali ele conseguia. Então, com a lesão do Marcos Vitor, né, o Ceará se torna mais frágil e junto com a lesão do Marcos Vitor veio a lesão do Dieguinho. E falando especificamente dessas duas peças, são duas peças que tiram do Ceará
E eu falo assim, o Marcos Vitor é defensivamente excelente. É um esteio defensivo do Ceará. Mas eu ouso dizer que o que faz mais falta do Marcos Vitor é a rapidez que ele consegue fazer a construção de jogo saindo de trás. Porque em alguns jogos o Ceará até consegue ter pelo menos se referindo a miolo de zaga, consegue fazer um jogo defensivo ali competitivo. Acho que hoje o Atlético Mineiro fez um gol muito rápido, foi uma falha muito mais do acompanhamento da marcação de quem vem de trás ali, do Zanocelo, do que propriamente do miolo de zaga. É um miolo de zaga mais que dá uma insegurança maior para todo o time, inclusive para o goleiro, quando o Ceará tem o Marlon em campo. Mas essas duas peças fazem muita falta, principalmente no que se refere à construção de jogo, né? O Dieguinho é um jogador que enxerga o jogo de forma muito vertical e é um jogador que consegue fazer algo que, e eu já sempre repito isso em lives, né? Algo que se esperava do Pedro Raul quando o Ceará está pressionado. Acho que nem foi o caso hoje. Mas de prender a bola para opções de ponta passarem, né? E o Dieguinho faz muito bem esse papel no Ceará. Ele, dentro do meio campo do Ceará, é o que mais consegue prender essa bola. Então o Ceará, do ponto de vista ofensivo, sofre muito mais. Com a saída do Dieguinho, o Condé optou por ter um jogador como o Zanocelo, que é um cara que tem menos poder de marcação e muito mais poder de construção, mas falta ao Ceará muito mais do que peças para um jogo ofensivo. E a gente traz a análise aqui para as críticas que são feitas sobre o Condé. Eu acho que falta ao Ceará muito mais do que peças defensivas em campo, ou peças ofensivas em campo, perdão. Falta ao Ceará uma ideia ofensiva treinada e posta em campo. Hoje eu vi muitas críticas depois do jogo falando: com esse treinador retranqueiro não vai para canto nenhum. E meu ponto de vista foi de um time que jogou fora de casa contra o Atlético Mineiro, sendo um volante de marcação, que era o Richardson, Zanocelo, Vina, e no final, no segundo tempo, ele tirou o Richardson e colocou o Mugni. Então, assim, a minha crítica ao Condé nessa partida não pode ser sobre retranca, sobre escolha de jogo defensivo ou ofensivo. Para mim, a crítica ao Condé no jogo de hoje é ele não ter um modelo de jogo trabalhado, treinado, ou pelo menos que não funcionando, além do que só dispor peças ofensivas dentro de campo. Para mim, o que o Ceará trouxe para campo hoje foi peças ofensivas dispostas em campo, sem qualquer ideia de jogo, sem qualquer transição, sem qualquer controle tático ou diversificação durante a partida. Era um Ceará que tinha as peças ofensivas, mas as peças ofensivas que o Ceará trazia a jogo faziam uma função muito parecida do que faria o Fernando Sobral. Porque o Zanocelo era um jogador que basicamente, e algo que incomoda demais, assim, em especial, e trazendo a análise já para a figura especial do Fabiano, eu acho que em um momento onde o Ceará perde duas peças importantes, ele precisa muito mais que outras peças suas que têm uma regularidade mais reconhecida, continuam dando a produção. E justamente o Ceará vem sofrendo com a queda de produção do Fabiano. E obviamente, porque ele é um cara que vem de uma temporada europeia, é um cara que não teve férias. Isso no começo do ano, na chegada dele, teve um efeito positivo, porque ele chegou no auge físico enquanto todo mundo estava se condicionando. Só que no momento onde está todo mundo no ápice físico, na reta final de temporada, o Fabiano está em queda. E está em queda vertiginosa. Você é um cara que não tem Teve confiança. aquelas férias do meio do ano, né? No Mundial de Clubes, aqueles 15 dias. Exatamente, mas eu acho que o Fabiano ele precisa ser realmente poupado. Tirar ele, recondicionar ele e trazer o Rafael Ramos. Assim. É uma opinião que eu tenho, porque assim, o Fabiano, no gol contra o Sport, foi mais uma falha de cobertura dele. Ele tem muita deficiência nessa cobertura do jogador que passa ali, para essa cobertura de cabeça. O Ceará levou vários gols nessa condição por parte do Fabiano. E o incômodo do Fabiano ser um jogador altamente que lateraliza demais o jogo. Assim. Ele não consegue enxergar o jogo para frente. E o Ceará desse, que não consegue construir, eu acho que o Ceará não consegue criar opções de jogo. Você tem um lateral que só lateraliza a bola, basicamente, o Fabiano, por mais que o Atlético Mineiro tivesse retraído no campo de defesa dele, o Fabiano não tinha qualquer capacidade de tentar aprofundar o jogo.
Eu acho que isso e a análise já veio lá de trás. Eu trouxe o destaque para o Fabiano porque é uma peça muito pouco falada, porque é uma peça que geralmente está mostrando uma regularidade. Mas eu trouxe a análise desde lá de trás porque o Ceará precisa não só ter peças ofensivas, o Ceará precisa ter uma ideia de jogo construída para a ofensividade. Independente do Condé escolher o modelo de jogo para a transição, independente do Condé escolher um modelo de jogo mais defensivo, e eu não sou daquelas pessoas que acham que todo time obrigatoriamente tem que propor jogo, que todo time tem que ser ofensivo, que todo time tem que ter dar show de bola, dar espetáculo. A minha visão de futebol é que todo time deve ter uma proposta de jogo, treiná-la e conseguir aplicá-la, seja ela qual for. E ela precisa ser eficiente no sentido de aproveitar características das peças que o time tem para a obtenção do resultado que o time busca. Essa é a minha forma de ver futebol. Assim, se o Condé precisa ter um jogo reativo, se ele opta por isso, nem sempre ele vai ter condições de reagir numa partida. Às vezes, como no cenário de hoje, o time vai levar um gol com 22 segundos e ele, em vez de reagir, ele vai precisar tomar as ações do jogo. E isso precisa estar treinado. Essas opções precisam estar assimiladas, treinadas, mecanizadas, principalmente pelos atletas. O meu ponto é que o Atlético Mineiro, no começo do jogo, ali, numa perdida de bola no meio-campo ali, o Atlético Mineiro abriu a bola e tocou a bola para trás, onde o jogador do Atlético bateu sozinho ali e fez o gol ali com 22 segundos, o jogo mais rápido do Campeonato Brasileiro nessa temporada. Então o Ceará, a partir daí, o Atlético Mineiro seguiu com a pressão alta, usando muito ali o Dudu, o Hulk, pelo lado esquerdo, deu uma pressão, deu um sufoco no Ceará, teve um domínio ali de 15 minutos, de forma muito avassaladora. Não que após os 15 minutos o Atlético não tenha continuado com o controle do jogo, mas os 15 minutos primeiros iniciais do jogo, o Atlético Mineiro foi muito avassalador. Assim, de tocar, de chegar muito na área, muito rápido, com muita aceleração. A partir dos 15 minutos houve uma queda nesse ritmo, muito provavelmente pelo cansaço do Atlético Mineiro, pela partida recente, por mais que o time tivesse algumas modificações. E o Atlético Mineiro teve o controle da bola, porque o Ceará, quando recuperava, não conseguia se entender em campo. Entendeu? Os jogadores pareciam que não sabiam para quem tocar. E isso a gente fala sobre construção de modelo de jogo. Se você mexe no time, se você mexe na configuração, se você mexe nas peças, o importante é que você tenha uma ideia de jogo. Seja ela para qual modelo tático escolhido for, seja reativo, seja propositivo, seja para jogar nos contra-ataques, ou seja totalmente defensivo. Então o Ceará, depois dos 15 minutos, o Atlético Mineiro baixa um pouco aquele calor, aquele ímpeto, e o Ceará tenta um pouco equilibrar. Dos 15 aos 30, acho que o Ceará vai adquirindo um ritmo, mas muito dependente da leitura de jogo que o Vina faz. E assim, é impossível fazer a análise dos últimos jogos do Ceará sem passar pela figura do Vina. Assim. É um jogador que hoje jogou o jogo todo e é um jogo que, dentro de um universo de falta de criatividade do Ceará, de passes de lado, de falta de pensamento tático, de jogadas estéreis, inúteis, surgiu o Vina, finalizando, ocupando espaço, passes em profundidade, achando o centroavante muitas vezes para a oportunidade de finalização sozinho. E a cobrança recai sobre o Pedro Raul. É um fato, assim, é um jogador que está muito mal mesmo. Marcou ali tem 8 gols no campeonato, mas marcou 4 gols basicamente nas 4 primeiras rodadas e os outros 4 foram ao longo de 24 rodadas, das outras 24 rodadas do campeonato que o Ceará disputou até agora. 25, perdão. Então, assim, é um centroavante que precisa ajudar mais taticamente e é um centroavante de um time que vai ter poucas chances durante o jogo, principalmente jogando fora de casa. Então é um centroavante que ele não pode ter 2 chances claras e perder as 2. Ele é um centroavante que, diante de um jogo onde o time faz muitos cruzamentos, ele precisa prevalecer na maioria deles, ou pelo menos em parte deles.
Porque nem toda cabeçada, nem todo jogo aéreo você vai conseguir empurrar a bola para dentro. Você vai tentar uma, duas, então, mas você precisa ser mais efetivo nesse jogo. E é algo que o Pedro Raul não vem sendo. As críticas das redes sociais subiram muito o tom em relação ao Pedro Raul, e muitos cobrando a entrada do Luca. Eu não vejo nenhuma condição do Pedro Raul ser reserva, porque eu não vejo no Luca condições técnicas de ser o jogador que vem para resolver o nosso problema na Série A. A minha crítica, ela volta mais para trás. A minha crítica volta para o fechamento da janela. O Ceará não tem uma opção de reserva mais experiente para o Pedro Raul. Existe uma dificuldade de caixa, existe uma dificuldade financeira para o Ceará, ela é clara, ela é expressa pela diretoria, e eu não estou falando de trazer um jogador da prateleira do Pedro Raul, mas um jogador, uma aposta, como não a figura, mal comparando, do Lelê, mas naquele prateleira, um cara que vem ali, que foi pinçado, foi para um time de Série A, não teve oportunidade, e pode vir aqui, pode dar certo. Esse jogador não é o Luca. E eu acho que falta muito por parte do próprio clube conseguir transmitir isso para a torcida. Não é uma informação, mas é uma impressão que eu tenho muito forte que o Luca não veio para 2025. O Luca foi uma oportunidade de mercado. Veio sem custos do Inter. Um jogador que o Inter comprou por 1,2 milhão, se eu não me engano, na época, mais percentual do passe do Charles, que hoje fez o gol do Corinthians contra o Vitória. Charles este que rendeu uma negociação de 7 milhões, mais 1,2 milhão do Luca. E esse jogador ia acabar o contrato com o Internacional, teve a oportunidade de se desvincular gratuitamente e voltar para o Ceará. Foi uma oportunidade de mercado. Claramente não foi um jogador para 2025. E eu vejo muita gente falando, bota o Luca. Para mim, a pessoa que fala, tira para o Raul, bota o Luca de titular. E a pessoa que diz, viu aí, o Luca hoje entrou 10 minutos, no primeiro chute que ele deu, mandou lá na Lua, lá na Lagoa da Pampulha. Ao mesmo tempo, para mim, essas duas pessoas estão em extremos completamente distintos. Nem o Luca é a solução, e nem ele tem a responsabilidade horrível e vai deixar de entrar, porque, para mim, ele só não é o jogador para ser titular. Ao mesmo tempo, em um jogo hoje que o Pedro Raul não foi só nulo, ele foi nocivo, o Luca precisaria ter entrado antes. Isso. Porque é um jogador que pelo menos tinha mais mobilidade que o Pedro Raul. É um cara que conseguiria, com o entendimento mínimo em campo, trocar de posição com o Vina. O Vina ser aquele falso 9, ele que é mais mobilidade, abrir um pouco o jogo. Essa é a minha cobrança. Não é fora Pedro Raul, entra Luca de uma hora para outra, ou Luca é nossa solução, Luca é nosso titular. Eu acho que o torcedor ele precisa ser menos extremista. Opiniões, todas são válidas, todas são justas, precisam ser justificáveis. Eu acho que o torcedor quer se abraçar. Mas o Luca não merece mais minutos? Claro que começar como titular talvez seja demais, mas, pô, o Pedro Raul saiu só no final do jogo, não dá pra foi justamente você fazer. Esse meu ponto. Pelo menos dá 30 minutos pro menino lá, 35, enfim. Aí você até pra ele pegar confiança, né? Porque não foi tão bem no Inter, né? Vai tentar recuperar a carreira no Ceará, ainda é muito jovem. Mas assim, se você tem um Pedro Raul nulo, e como você afirmou agora, além de nulo, ele está sendo nocivo pro time, pô, eu acho que até pro Pedro Raul também entender, assim, porque também fica muito bom pro Pedro Raul. Pô, eu posso fazer o que eu quiser aqui, posso perder trocentos gols, como eu não tenho um reserva. Tipo, também o jogador dá aquela tranquilizada, ele já é um jogador emprestado também, enfim. Querendo ou não, é o cara que mais entregou gols aí no Ceará, nesse Campeonato Brasileiro. Então o cara fica ali meio com o rei na barriga, né? Fica ali meio numa situação muito confortável, né? Então não seria bom até pro Pedro Raul, enfim, tira o Pedro Raul no intervalo de um jogo ou no início de um segundo tempo, 15 minutos, né? Já que o Condé não troca muito Mas cedo. O meu caminho é exatamente esse. Para mim, o Luca é para entrar com 20 minutos, 15 minutos, é para ter um tempo. Hoje, principalmente em jogos como hoje, que o Pedro Raul foi nocivo, o Luca era para ter tido pelo menos 30 minutos de jogo. Nada justificava a manutenção do Pedro Raul em campo. Ele não dá qualquer auxílio na marcação,
ele não preenche espaços, ele não tem vitalidade para pelo menos preencher espaço. Acho que o Lucas pelo menos daria isso. Pelo menos um melhor preenchimento de espaço, mais velocidade, é um jogador mais móvel. O Ceará tinha campo para ser móvel hoje, para usar jogadores móveis. Não tem por que o Guilherme não estar no banco hoje, um jogador muito móvel, um jogador alto, entendeu? Essas escolhas do Condé, para mim, são os momentos onde o Condé chama para ele uma crítica altamente desnecessária. Porque o Condé traz para o debate, traz a baila, parecia Ravel agora, eu vi a palavra que eu desenterrei, traz a baila. Um abraço, meu amigo Ravel, rapaz, o homem do dicionário, do desafio do dicionário. Nosso Machado de Assis aqui do 45. Ele traz à baila discussões que já poderiam estar mortas. No sentido de relacionar o Guilherme, no sentido de dar minutagem para o garoto. É a oportunidade onde a gente tem um centroavante muito mal. E um cara que está jogando muitos minutos. Vai esperar o Pedro Raul se lesionar para poder usar os moleques? Aí os moleques vão ter que ser titular. Aí eles vão ter que resolver. Aí eles vão ter que jogar 90 minutos. O processo de desenvolvimento deles vai melhorar ou vai piorar? Vai ser mais fácil ou mais difícil nessa condição? Esse é o meu ponto. Então, assim, a análise do minuto a minuto do jogo, ela é muito simples, porque o jogo ele foi altamente retilíneo. Ele teve um gol muito cedo, aqueles 15 minutos de sufoco, de pressão do Atlético Mineiro, e ao longo do tempo foi o Ceará tentando, lateralizando muito a bola, logo nesse começo de reação do Ceará, ali, a partir dos 30 minutos. O Fernandinho começa a ser a válvula de escape do Ceará ali pelo lado esquerdo. O Fernandinho tenta, e o Fernandinho não é um jogador de drible, né? Ele é um jogador de velocidade. E é o que me incomoda muito, é a bola não ser lançada em profundidade buscando esse ponta que tem velocidade. Se busca muito o Fernandinho dando passe para ele antes da linha de defesa. Então ele tem que confrontar com o jogador e geralmente ele tem marcações dobradas sobre ele. E fisicamente ele não se impõe, porque ele tem a velocidade, mas ele não tem um drible. Então se tiver dobrada a marcação feita em cima dele, ele vai precisar jogar a bola na frente e pegar. Então ele vai ter muito menos espaço de passagem, e ele vai perder fisicamente sempre, ele vai prevalecer muito menos. E não se tenta essa bola em profundidade ao Fernandinho, e hoje a gente via o Fernandinho tentando muito, e eu trago muito a motivação dessa evolução do Ceará no jogo, a partir do momento que o Matheus Bahia começou a subir mais e fazer esse diálogo de jogo com o Fernandinho. A partir do momento que o Matheus Bahia começou a avançar muito, e hoje ele começou o jogo numa postura de recuo muito maior do que costuma ter. E hoje, quando ele entrou no jogo para dialogar com o Fernandinho, foi o momento onde o Fernandinho cresceu no jogo. E eu acho que foi esse rearranjo tático que também trouxe o Vina para o jogo. Acho que o Vina conseguiu compreender muito melhor a formação ali, o desenho do meio-campo. E aí o Vina conseguiu tentar a bola em profundidade. Tinha uma bola que o Pedro Raul teve ali cara a cara com o Everson e tentou dominar e chutar. Deu um questionamento ali, parecia até que estava um pouco impedido. Mas independente de estar impedido, joga a responsabilidade pro VAR. O jogador tem que finalizar. Um jogador... Cara, o Vina fez 90% do trabalho. O trabalho mais fácil era o do Pedro Raul. E ele conseguiu perder. E o Ceará teve outras chances, tentando ali de fora da área, com o Zanocelo, jogadores chutando ali de média distância. Impressionante, parece que eles miraram no meio do gol, lembraram quando treinavam com o Everson. Pior que nenhum deles acho que treinou com o Everson, mas assim, era chute no meio do gol, meio do gol, meio do gol, insistência. Galeano muito mal no jogo de hoje, tendo muita dificuldade. Ele também não é um cara de drible, o Ceará não tem esse ponta que quebre linha com drible. Então o Galeano não achou espaço ali, não achou o seu jogo. Eu acho que o Fabiano, fazendo uma péssima partida, lateralizando muito mais a bola, subindo pouco, faz o Galeano ficar muito isolado, e eu acho que isso prejudica muito o jogo do Galeano. E o Galeano, defensivamente mal, sobrecarrega um Fabiano que também está defensivamente mal. Então a gente traz o problema para a análise. É tão crítica que a gente cobra, inclusive, uma queda defensiva de um ponta, de um atacante. Então, no segundo tempo, a tônica do jogo foi a mesma. Assim, o Atlético Mineiro começa o jogo ali, tentando fazer um pouco mais de pressão, buscando um jogo mais também pelas pontas, com o Dudu dando a correria, o Hulk entrando mais em diagonal, tentando afunilar mais, chutando de média distância.
no primeiro tempo em especial, e essa transição para o segundo tempo, acho que o Bruno Arleu deu muita faltinha no Hulk, algumas delas que o jogador do Ceará nem encostou no Hulk. Acho que logo quando a transmissão focava, e hoje o Hulk nem chorou tanto, né? Um jogador mais chorão, mais chato do Brasil, nem chorou Não tanto. precisou, né, também. O Bruno Arleu ele não chorava, assim. O jogador, o Hulk caía, era falta, ele nem analisava. E lances, assim, claro, teve um lance que ele estava de frente pro lance. O jogador do Ceará parou, o Hulk se jogou e ele parava o jogo. E depois o Ceará teve domínio do jogo, assim, o que positivamente a entrega física do Vina, né, manteve a intensidade em especial de participação do jogo até muito próximo do final. O Fernandinho também começa o segundo tempo dando uma sustentação maior ofensiva, mas depois cai também, muito motivado pelo cansaço. Mas o Ceará se torna um time estéreo. Acho que o Pedro Raul vira na parede, a bola batia nele e voltava, sobrava para o Atlético. E o Ceará tentando cruzamentos, chega a ter mais finalizações com o Atlético Mineiro. E no final tem uma oportunidade, tem pelo menos duas oportunidades que o Vina tem chance de finalizar, uma no primeiro tempo e uma no segundo tempo. Assim, cara, o Vina se posiciona bem, chuta certo, faz o movimento certo. E o gol dele tá sempre perto de sair, tá muito perto de sair. Muito se brinca aqui que tá guardando pro clássico, mas assim, teve uma oportunidade ali no finalzinho, chuta ali na mão do Everson e fica nessa toada até o final, né? O Ceará é um time com muitas dificuldades ofensivas e as poucas chances que cria, infelizmente não consegue converter, baixou muito seu nível de eficiência. Eu acho que isso é diretamente responsável pela queda de pontuação do Ceará na temporada. Eu acho que liga o alerta, acho que o Ceará, numa reta final de campeonato, onde ele precisa decidir sua vida, em especial até a 34ª rodada, o Ceará tem uma queda de rendimento perigosa. A derrota do Vitória hoje atenua um pouco isso, e não é a lógica que o Vitória mantivesse essa pegada de Sequência, né? pontuação, esse ritmo de pontuação que vinha tendo, 9 pontos em 12, foi um sprint do Vitória bem raro no campeonato, e isso acabou achatando as coisas, e a possibilidade do Ceará trazer, entre aspas, uma normalidade sobre o ponto de vista do Ceará, uma normalidade que eu falo é porque essa distância de 4 pontos que o Ceará tem hoje para a zona é a menor que ele teve durante todo o campeonato, né? O Ceará sempre manteve uma média ali de 7 pontos para a zona. O Ceará tem um jogo a menos que o Vitória, que é o primeiro time dentro da zona, e é o jogo contra o Fluminense no Maracanã. Então esse jogo, quarta-feira, é final de campeonato para o Ceará, final de Copa do Mundo. O Ceará precisa esse jogo extra para reabrir uma vantagem. Diante de toda essa cara de rendimento, toda essa É, o preocupação, empate já é toda valioso, né? essa Porque como ele pressão, tem duas já é vitórias a valioso. mais, né, do que o Vitória, então seriam 6 pontos na prática, né? Exatamente. Então o Ceará ganhando o jogo ou pontuando contra o Fluminense, ele abre uma margem e a gente está falando de um Ceará que sempre respondeu quando foi pressionado. O ano todo, sempre que o Ceará foi pressionado, ele conseguiu responder. E é o que a torcida espera, que esse time consiga, mais uma vez, dar a sua resposta. Mas eu acho que todo mundo, nesse momento, precisa ser cobrado. A diretoria, acredito, esteja fazendo a sua parte, em termos de bastidores, de dar o suporte. A torcida entende hoje que essa briga pelo rebaixamento e que isso vire apoio, que isso vire suporte no Castelão. É uma média sensacional. Muitas pessoas, inclusive eu acho que essa média podia ser melhor. E eu acho que esse campeonato morno, no sentido de sempre estar no meio de tabela do Ceará, acabou acomodando um pouco a torcida nesse sentido. Assim, a gente teve sempre uma média muito boa, uma das 7 melhores do campeonato, mas o Ceará não teve grandes públicos de lotação no Castelão esse ano. Então, o Ceará precisa urgentemente recuperar seus dois atletas. Havia uma expectativa do Dieguinho e do Marcos Vitor retornarem para esse jogo. Foi muito frustrante quando a torcida viu que eles não estavam relacionados. A expectativa se renova para quarta-feira. O Ceará com essas duas peças é outro Ceará. É outro Ceará. E além disso, independente dessas peças voltando ou não, o Condé precisa ter uma resposta tática em termos de variações ofensivas. E eu acho que um Ceará hoje, mesmo com o retorno de Dieguinho e Marcos Vitor, ele não existe sem a figura do Vina de titular. E é algo que
Hoje foi que a gente muito estava bem, né? falando assim. Hoje foi muito, muito bem. Já dando spoiler, é o melhor jogador do Ceará em campo. O Vini, assim, por muito mesmo. E a gente precisa, a torcida do Ceará precisa encarar essa briga. E o jogo contra o Fluminense, para mim, é o jogo da permanência. Se o Ceará abrir 7 pontos para o Vitória, eu não vejo mais o Vitória dando outro sprint daquele de 3 vitórias em 4 jogos. Então, acredito que seja um campeonato de estabilização para o Ceará até o final. Acho que o Ceará precisa urgentemente chegar a esses 40, 41 pontos para garantir sua permanência e afastar de uma vez por todas esse cenário de pressão do rebaixamento que veio a ficar mais concreto e real na fase mais perigosa do campeonato. Então o Ceará precisa dar essa resposta, a torcida precisa entrar nessa briga e a diretoria precisa fazer o que lhe cabe. Não tem mais como contratar, é a hora de um departamento médico que funcionou o ano todo com pouquíssimos lesionados por parte muscular. E até o Dieguinho foi uma questão muscular, o Marcos Vitor foi um trauma no calcanhar mesmo. Mas acelerar essa recuperação, é hora do sacrifício, é hora de jogar no sacrifício, é hora de dar algo a mais, e é hora também de cobrar união, cobrar coesão e cobrar soluções para o Condé também. Bom, a galera no chat aqui tá só pedindo uma correção, Gabriel Costa. A posição do Ceará é 14º, tá? A gente começou o programa com o Ceará em 15º porque o Inter estava empatando com o Fluminense, né? O Inter estava ultrapassando o Ceará, mas como o Fluminense fez 1-0, né? O Inter não pontuou. Muito bem, já corrigido, o Ceará está na 14ª colocação, a 4 pontos aí da zona de rebaixamento. Ainda tá tranquilo. O problema é quando ele cai muitas posições e ele vira a mira, né? Isso também psicologicamente não é bom, né? Quando você tá a 4 pontos e tem, sei lá, 3, 4 times ainda abaixo, você ainda tá ali meio, pô, ainda tem, mesmo se eu perder aqui, como foi hoje, né? Pô, o Ceará perdeu, mas o Inter perdeu, então ele não perdeu tantas posições assim, né? Não vai perder tantas posições na rodada, né? Então ele tem que manter ali pelo menos essa 14ª posição para cima para ficar numa situação mais tranquila. O Marcos Henrique ele pergunta: não acha que essa nova opção por um meia mais leve com o Zanocelo é prejudicial? O Ceará se notabilizou por ser mais marcador, até porque não tem elenco para criar. A gente viu isso hoje. E aí, foi. O Eu Condé é tava lendo. criticado por ser muito retranqueiro. Aí é mais leve o meio de campo, pô, mas aí tá marcando como deveria. Aí é o cobertor É, curto, né? o Marcos colocou em palavras o começo da minha análise e que trouxe ela até aqui. Eu ia até destacar essa pergunta dele. Agora eu tô, cara, aquele problema que tava dando na minha câmera de apagar, o último recurso foi hoje. Eu baixei o aplicativo do StreamYard, que não existia, né? Boa. Para mim é recente. Antes, quando eu comecei a usar, não existia. Agora tem um aplicativo. E pelo aplicativo eu consigo ver o chat. Antes eu não via. Quando eu estava usando pelo navegador. E hoje não Sim. travou, graças a Deus. E eu cheguei a ter o contato até com a pergunta do Marcos aqui. Eu queria destacar que foi uma pergunta, para mim, que ilustra tudo que eu falei até agora, dentro de uma temática que a gente pode finalizar e arrematar agora. Para mim, a opção de ter um volante mais leve, com menos poder de marcação e mais construtor, como é o Zanocelo, ela funciona muito bem se você tiver uma construção tática treinada e funcionando. Ou se você tiver um jogador nessa posição que esteja atuando muito bem. E a gente não está vendo hoje nenhuma coisa nem outra. Se a gente tem um Zanocelo que taticamente não se encaixou em um esquema que é para ser criado e disponibilizado pelo treinador e nem está vendo um Zanocelo com uma produção ofensiva que justifique sua escalação, que a gente bote um volante. Independente de, estão chamando o Condé de retranqueiro, estão chamando não sei o quê. O Leonardo aqui também traz o comentário aqui, jogar com Sobral e Richardson é muito bom. Pior, para mim não é diferente. Para mim é muito semelhante. Se é para não ter poder de marcação, que se arrisque com outro volante, colocando o Mugni mais recuado, inovando. Isso é saudade do Condé. Do Condé. Com Sobral e Richardson, para mim, hoje tem a mesma eficiência do Zanocelo. Porque ofensivamente a produção do Zanocelo é muito pouca, além de um ou outro chute de média distância. E os próprios passes em profundidade do Zanocelo são muito pouco efetivos. Se a gente tem o Vina hoje fazendo essa função,
Então a gente, de repente, protegendo o Vina ou colocando o Mugni para dialogar com ele e dar mais espaço, chamar a marcação, permitir que o Vina pise mais na área, de repente a gente tem uma eficiência muito maior nessa produção ofensiva. Mas, como eu digo, a minha cobrança se vira para o Condé nesse momento, em achar essas soluções. O Ceará tem muitas peças? Não tem. É um elenco limitado? É. Mas em características, oferece a possibilidade, desde que o treinador construa essa ideia. Muito bem. É isso, né? Acho que realmente, como alguém falou aqui, o próprio Marcos Henriques, né? Acho que o elenco do Ceará cara, é bem limitado, né? É aquilo. Eu acho que o Condé poderia fazer algo a mais, sobretudo em jogos ali mais acessíveis, né? Acho que o Ceará poderia apresentar algo melhor, sobretudo ofensivamente, né? Um pouquinho mais de repertório. Mas eu ainda acho que o saldo dele é muito mais positivo do que negativo, tá? Porque eu acho o elenco do Ceará, eu não vejo o elenco do Ceará muito diferente do elenco do Vitória, por exemplo, que tá ali meio afundado desde o início do campeonato. Eu não consigo dizer que o Ceará é muito melhor do que Eu do acho que o que Vitória eu em considero o elenco do elenco. Ceará. Eu considero o elenco do Ceará tendo uma lógica de montagem. Algo que o Vitória não tem, ao meu ver. Não teve. O Vitória pensou jogadores, ao meu ver, de forma aleatória, É muito isso. parecido com o que o Sport fez. O Ceará criou uma lógica de formação de elenco, porque tinha menos dinheiro que esses times para formar o elenco. Então o Ceará fez um elenco com menos dinheiro que o Vitória, muito menos dinheiro que o Isso. Vitória. Então, Cara, assim, eu sempre mas digo aqui, a defesa do Ceará é dois reserva do Bahia, que é o Matheus Bahia e o Marcos Vitor, o William Machado, que nunca jogou Série A, e o Fabiano, que estava ali em Portugal e ninguém conhecia muito bem, né? Então, assim, se chega esses caras no esporte, pô, a galera vai chiar, pô, o esporte Série A, ó quem traz aqui, o refugo do Bahia, mais dois jogadores que nunca jogou Série A direito, pô, é. E o Ceará fez e deu certo. A quinta defesa menos vazada do Brasileirão é do Ceará, né? O Ceará está em 14º por causa da sua defesa, né? E assim, tem o goleiro Bruno também, que nunca jogou Série A também, também, né? exatamente. Então, se a gente for pegar todo o sistema defensivo, é um sistema defensivo que antes de começar o campeonato, você olha, cara, isso aqui pode dar muito errado. E não deu. Tá E, sendo, inclusive, a salvação do Ceará. e podia ter números melhores se o Marcos Vitor tivesse ganhado a posição mais cedo. E isso, ainda tem isso, né? Entendeu? Se tivesse ganhado a posição mais cedo. O Ceará, com o Marcos Vitor em campo, tem um aproveitamento, se eu não me engano, a última vez estava em 73%. Assim, é lógico que esse aproveitamento não se manteria, mas seria bem melhor do que o aproveitamento que o Marlon tem. E assim, o Ceará teve. Essa semana ficou muito em voga essa semana aqui na torcida do Ceará, porque o Ceará chegou a fazer proposta pelo Brian Ramires, da LDU, que acabou com o Palmeiras essa semana, que acabou com o São Paulo também, assim, um baita ponta, assim, e o Ceará ficou próximo, né? E muitos torcedores, e aí o torcedor é muito bom, assim, porque o torcedor pode tudo, né? No sentido de. Ah, ainda disseram que esse cara. O Ceará negociou com esse cara, aí vem Paulo Baia. Mas é um fato, o Ceará negociou com o Brian Ramires, o Ceará ficou muito próximo de trazer o Brian Ramires, e a LDU não queria liberar o jogador, e o que travou realmente foi a forma de pagamento. O Ceará chegou até os valores, até próximo. Mas a forma de pagamento e dentro dos valores que a LDU queria não eram viáveis para o Ceará. Mas o Ceará ficou próximo de trazer o Brian Ramires. E assim, seria um jogador que teria uma condição de drible e de força ofensiva que o Ceará hoje não tem. Talvez seria um jogador que mudaria o nível do Ceará. Talvez fosse um jogador que a chegada dele financeiramente comprometesse a saúde financeira do time do Ceará. Então, assim, futebol é isso. Futebol é você andando numa linha tênue. Era uma operação que o clube achava que conseguia fazer e, de repente, parecia que não conseguia. Então, assim, prova que o time com mais dinheiro provavelmente teria acertado mais. Se o Ceará se tivesse 20, o Ceará gastou 6 milhões em contratações. De repente, se tivesse 26, metade do que o Sport gastou, teria um Brian Ramires no elenco, que é um cara que está desequilibrando em semifinal de Libertadores. Então, mostra que o mapeamento, que a busca de valores está sendo feita, bem feita.
Se o Ceará achou o William Machado na Série B, que nunca jogou Série A, e ele está correspondendo na Série A, é porque o trabalho de análise foi bem feito. Se a análise do Bruno Ferreira foi essa, do Fabiano, do Dieguinho, que apesar de ter jogado Série A, era um cara que estava jogando de lateral direito na Série A, hoje eu vi muita gente falando isso. Ah, mas foi um cara que veio para ser lateral. E na última semana, o Haroldo Martins, CEO de futebol do Ceará, falou: não, isso é algo que se fala muito, que ele veio para ser. Não, ele não veio para ser lateral. Inclusive, foi conversado com ele que ele veio para ser volante, e era uma análise feita pelo coordenador técnico, que é o João Paulo Sanches. Olha, ele é bom como volante, prefiro ele como volante. E é um cara que veio pensado para isso. E assim como outras figuras do Ceará. Então, assim, o Ceará claramente tem uma limitação técnica causada por uma limitação financeira. Não é de percepção de mercado, não é de enxergar e não é de análise, ao que parece. Pois é, realmente, né? O Mirassol é outro exemplo, né? Mirassol e Ceará, que, cara, eu lembro muito bem, quando começou o Campeonato Brasileiro, inclusive na Bet Nacional, as odds dos favoritos ao rebaixamento era Mirassol e Ceará. Eram os times com as maiores odds para cair. E os dois, o Mirassol já se livrou, né? E o Ceará também, apesar desse frio na barriga nesse momento, né? Também não deve cair, né? Então, às vezes é melhor você trazer jogadores ali que não são tão badalados, nem tem tanta experiência em Série A, mas assim, são jogadores com fome, né? Assim, são jogadores que, pô, vão pegar essa oportunidade e não vai ser mais um clube ali pro cara. Pô, vou ali pro Ceará, o cara passa lá pro três times grandes, né? Pô, agora eu vou lá pro Ceará, enfim. Às vezes o cara não tá com a fome que o William Machado tá, porque o William Machado tem quase 28 anos, ele tá na Série A agora, então ele tem que ir. É agora ou nunca pra ele, né? Então, às vezes, é claro que não é fazer um time só com esse tipo de jogador, mas você, em muitos momentos, entre um cara, um medalhão em má fase, é melhor pegar um cara desse aí, um cara que você vê o scout dele ali, tem uma regularidade, mesmo que seja em ligas inferiores, né? Mas que possa crescer do que encher de ex-jogador em atividade, ou jogador só porque tem um bom nome, ou só porque era reserva de um time grande, né? Por exemplo, os times nordestinos contratam muitos jogadores assim, né? Pô, era reserva do Palmeiras, foi reserva do Flamengo, foi reserva de um Corinthians. Tudo bem que no Ceará até os reservas do Corinthians estão ajudando, né? Mas é meio que fazer essa mescla, né? Assim, você saber dosar isso, né, no seu elenco. Eu acho que o Ceará mostrou muito bem isso. Tem uns jogadores ali mais conhecidos, né, que estão dando resultado, querendo ou não, o Pedro Raul fez gols importantes para esses 35 pontos. O Pedro Henrique também já fez gols importantes, né? Mas não é um time só com esse tipo de jogador, né? Então acho que isso fica a lição, sobretudo para os nossos times aqui do Nordeste, saber dosar melhor essa montagem de elenco. Bom, vamos pro campinho, Léo? Bora, bora. Bruno Ferreira. Bruno Ferreira, amarelo, acho que não foi exigido hoje, não teve nenhuma insegurança em sair jogando com os pés, não foi responsável pelo gol. O meu critério sempre para analisar a goleiro é aquela coisa: se o cara não foi exigido, eu não consigo dar um Ele parte do verde. amarelo, né? Parte do amarelo, o goleiro parte do amarelo. Se fizer uma defesa milagrosa, sobe pro verde, se falhar, desce pro laranja, pro vermelho. Se ele for ok, fica no amarelo. Bom, Marlon e William Machado. Marlon Júlio Machado, para mim, o miolo de zaga não foi diretamente responsável pelo gol. Acho que o gol foi uma construção que foi muito mais fruto de uma cobertura ali inesperada, porque foi um gol de retomada de bola. O Ceará levou um gol de contra-ataque na batida do centro, do início da partida. Então, houve uma falta na cobertura ali, e uma falha de cobertura natural de quem está subindo, avançando e perde a bola. Então, a falha está muito mais na cobertura da lateral e do volante que não acompanhou o jogador que veio de trás. Então, mas independente disso, não foram muito exigidos também. Acho que também não comprometeram, não falharam. Não acho que foi uma partida soberana do William Machado. Eu acho que foi muito mais uma queda de ímpeto do Atlético Mineiro mesmo. Então eu dou amarelo para os dois também, e dessa vez puxando um pouco a régua usada para o goleiro para a zaga também. Bom, então amarelo pro Machado e pro Marlon Do também. Marlon também. Fabiano. Fabiano, laranja. Não, vermelho, perdão. Vermelho. Muito mal, assim.
péssima partida do Fabiano. Eu acho que o Fabiano, sempre as críticas que eu faço, os destaques das partidas que ele faz negativas, elas, para mim, elas são muito atribuídas à questão física. É um jogador que depende muito da explosão física, assim, é o seu trunfo. E quando ele cai fisicamente, ele começa a se fazer um jogo muito amarrado. Ele, por mais que o time esteja precisando, o time está pressionando, está precisando chegar ao ataque, ele é um cara que volta a bola, toca atrás. É um cara que freia muito o jogador do time, assim. É uma âncora quando ele está nesses dias, assim. Então vou dar um vermelho pro Fabiano. Eu que elogio demais o Fabiano, mas sou muito duro, assim, quando ele faz uma partida negativa, porque para mim ele joga o time muito para baixo, justamente por ele ser um jogador, para mim, de rendimentos sempre regulares para mais. Bahia na esquerda. Bahia amarelo. O Bahia foi responsável também pelo crescimento do Ceará, do Fernandinho no jogo, quando ele resolveu entrar na partida, subir um pouco depois do gol do Atlético Mineiro, ali depois, principalmente, não só do gol, mas quando o Atlético baixa ali, arrefece um pouco ali o seu ímpeto. Mas foi um jogador também que arriscou pouco o cruzamento, quando teve a oportunidade, cruzou mal, se apresentou pouco para o jogo. É um cara que também estava muito. Senti ele bem preso hoje. Dava a impressão que estava pesado. Assim, dava a impressão que o Bahia estava pesado. Tanto que ali no final, o Condé coloca ali o Nicolas, meio uma substituição meio sem sentido ali. Mas o Bahia estava pesado já, desde o começo do jogo eu senti ele pesado. Eu não sei se foi algo físico, se é desgaste, mas eu senti o Bahia já bem pesado. Bom, defesa avaliada, vamos para o meio de campo, né? Tivemos Zanocelo, Richardson e Vina. Zanocelo dá um laranja, acho que foi muito mal. E eu reconheço as chegadas dele à frente, os arremates que ele deu ali. Até o Everson precisou fazer uma defesa por cima ali mais perigosa. Mas a inoperância dele, para o que eles propõem, ofensivo, para mim, joga uma régua dele um pouco mais para baixo. É um jogador que se espera mais qualidade, mais passe. Eu acho que ele hoje não serviu nem para assumir esse protagonismo nesse aspecto, nem para ser um bom cara para dialogar com o Vina nisso. E o Richardson, amarelo também, eu acho que não comprometeu, mas também, para mim, quando o Richardson faz um bom jogo, ele é um cara que consegue ser uma válvula dessa de escape, ele consegue dar um passe mais vertical, e eu acho que hoje ele é um cara que estava também com o jogo mais amarrado, e como o Atlético Mineiro não ofereceu essa pressão ofensiva durante a maior parte do jogo, ele não foi muito exigido, principalmente porque o jogo foi muito mais pelas pontas do que acontecido ali pelo meio. Então eu dou um amarelo também para o Richardson. E o Vina, destaque, né? Você já adiantou que foi o melhor em campo. Melhor Não em sai mais campo, do time titular? na minha opinião, não. E hoje, jogando o jogo praticamente todo, eu não me lembro se ele saiu no final, acho É, que não, né? Jogou os 90 minutos, né? não. Então, Jogou. assim, para mim, Fisicamente já tá ok, né? fisicamente já comprovou. Eu temia muito por ele ser titular, justamente por isso, porque eu atribuía muito o destaque dele no segundo tempo a ter mais campo para jogar, ter mais espaço a partir do momento que o adversário se cansava mais, então ele tinha mais campo para procurar, tinha mais como se nivelar fisicamente, mas hoje ele provou que não, que fisicamente já está muito mais nivelado, jogou os 90 minutos e não se arrastou no final. Até o final, assim, viu o Vina mantendo o nível, a regularidade, a participação, a inteligência, a precisão dos passes. Então vou dar o verde mais claro para o Vina e falta só acertar aquele pé ali naquele gol que está sempre rondando, a bola está rondando a ala. Desde o primeiro jogo dele, praticamente, a bola está rondando, está passando perto, e tá faltando a hora de sair o gol dele. Mas muito bem hoje, para mim, o melhor em campo pelo Ceará. Bom, vamos partir pro ataque, começando pelo Galeano, né? A gente fala muito do Pedro Raul, né? Mas o Galeano também era um jogador que tinha muita participação em gol, né? E deu uma parada, né? De ser tão efetivo nos últimos jogos. Como foi ele O hoje? Galeano vem mal, né? Eu acho que essa queda de produção do Fabiano também deixa muito exposto o Galeano, no sentido de ele já ser um centroavante com a obrigação defensiva, de acordo com o sistema do Condé, e eu acho que com essa baixa de intensidade do Fabiano, eu acho que começa a puxar um pouco o Galeano para trás. Mas também não exime ele da responsabilidade de como ele está sendo pouco criativo quando tem a bola no pé no ataque, né? Errando muitos cruzamentos, errando muitos passes, fazendo uma cobertura de espaço ofensivo muito mal feita. Então, para mim, o Galeano vai levar um vermelho também, que hoje, para mim, também foi um dos piores em campo. Bom, Fernandinho na esquerda. O Fernandinho amarelo, especialmente no primeiro tempo, acho que o Fernandinho, como eu já disse aqui, quando o Matheus Bahia entrou no jogo,
Ele foi uma peça que achou espaço ali, conseguiu dialogar mais com o Vina, conseguiu pisar na área. É esse cara que é feito para correr, e eu acho que jogo também para outros jogadores a responsabilidade de acionar o Fernandinho nessa característica de profundidade, muito mais do que ele, porque ele recebe muito a bola no 1 contra 1, que não é o forte dele. Mas quando chega na área, para mim, peca muito na tomada de decisão, assim. É um cara que tem arremate muito fraco, chuta muito fraco na bola, ou erra chute, mas hoje ele conseguiu, pelo menos no primeiro tempo, percorrer bem espaço ali de forma ofensiva. Foi uma válvula de escape importante para o Ceará no primeiro tempo e vem mantendo uma regularidade, mas nada que consiga sair aí desse amarelo por enquanto. E Pedro Raul? Vermelho. Vermelho nulo em termos de diálogo de jogo com qualquer outro jogador, ele não cria espaço, ele não puxa a marcação, ele não volta para ganhar a bola no meio campo, ele reclama muito, ele enerva a equipe e hoje, especialmente, perdendo gols claros que um centroavante que se propõe a ocupar a prateleira que ele se propõe a ocupar, não podem perder. E não só nesse jogo, se você somar as grandes chances perdidas pelo Raul nos últimos jogos, elas vão se acumulando e elas são justificáveis nesse momento. Então vai o vermelho aí pro Pedro Raul. Muito bem, vamos pro banco, né? Nicolas e Ailon entraram muito no final, né? Sem nota os dois, né? Quem veio do banco sem avaliação, assim. Ninguém entrou do Todos? banco, todos. Luca, Nicolas, Ailon, Mugni. Mugni eu ainda merecia um mal, porque o Mugni entrou muito mal, mas um laranjinha pro Mugni aí, entrou muito mal, entrou muito mais atrapalhando o Vina do que sendo uma peça ali que pudesse dialogar com ele. E o O Rodriguinho Vina, entrou, o Rodriguinho entrou com o Rodriguinho Mugni ali. foi, mas também o Rodriguinho participou pouco da partida ali, vai sem avaliação também para ele. Muito bem, então Por mais que só tenha tido pro. tempo igual, Aham. ele pegou pouco na bola. Muito bem, então vai sem avaliação aí, só o Mugni avaliado dos que entraram para fechar Léo Condé. O Léo Condé eu vou colocar um amarelo para ele, porque para mim a crítica que eu fiz dentro de todo esse resumo que eu fiz do Ceará nesse programa de hoje são muito mais ao que ele faz durante a semana do que propriamente ao que ele fez durante a partida de hoje. Para mim, eu cobro do Condé situações de construção de modelos de jogo ofensivos, de saídas de soluções que o Ceará precisa ter para jogos como hoje. Para jogos onde ele atua em casa, onde ele precisa ter mais a bola no pé, onde ele precisa ter uma construção ofensiva mais organizada. Eu acho que o Condé não vem conseguindo dar isso ao Ceará. E a partir do momento que ele joga peças ofensivas em campo e apenas vai trocando as peças por jogadores com características originárias mesmo, de ofensividade, mas sem dar a eles um liame, uma liga ali de tática, de pensamento, de construção de conjunto ofensivo entre eles, para mim ele também não constrói. Para mim esse amarelo dele vem do mesmo nível da falta de ideias durante a semana que redundam para mim na forma como ele ficou sem ação hoje durante o jogo. Não adiantava ele trocar peças e colocar mais ofensividade, colocar 10 meias ofensivos, porque o time não tinha ideia de jogo ofensivo. Não eram as peças, era a ideia por trás dessas peças. Para mim, o Condé pecou nisso. Muito bem, então avaliado aí o Ceará na derrota para o Galo, né, para o Atlético Mineiro 1-0 lá na Arena MRV e a gente fecha, né, esse telecast aqui, mas tem muito telecast ainda hoje, tá? Tem muita live aqui, essa é só a primeira das três, tá? Porque a gente vai ter a live do Mirassol Esporte, tá? Esporte Qual a Mirassol, né? placar? Qual a placar? Tá 2-1 Mirassol, né, para variar. É o Esporte com um a menos. Fiz uma betzinha hoje, viu? Na Bet Nacional aí. Gol do Mirassol é bom, viu? Você pode botar gol do Mirassol todo jogo que a chance de. Fiz uma duplazinha. Boa, tem uma oddzinha hoje. Vitória do Flamengo, empate ou vitória do Mirassol, tava pagando 2,28, algo assim. O Ou problema é que o Flamengo está perdendo do Fortaleza, tá? 1-0. Aí é loucura. O Flamengo foi estar com quase todo mundo titular, viu? Eu achava que ia poupar mais, mas tá com quase. A galera cansada, né? A galera ali meio pensando no jogo de quarta-feira, 1-0 Fortaleza, mas ainda tem todo o segundo tempo, né? Mirassol Esporte, que já tá na reta final, né? Tá uns 40 minutos do segundo tempo, enquanto o jogo do Fortaleza tá terminando o primeiro tempo, né? Então tem todo o segundo tempo ainda. Teremos live desse jogo, né? Esporte Mirassol
ao vivo, direto dos estúdios do 45 Minutos no Recife, tá? Cássio Zirpoli e Fred Figueroa. E também às 11h30 tem live dos tricolores, tá? Para falar do Fortaleza, que nesse momento está ganhando do Flamengo, e do Bahia, que vai até o Morumbis, né? Enfrentar o São Fábio, Paulo. Será que o Ceni vai... Oi. Eu só tô pensando, cara, porque hoje tem o TBT do Wesley Safadão no estacionamento do Castelão, começando praticamente na mesma hora que acaba o jogo. Atravessando... Não é atravessar a rua, não. É dentro do próprio Castelão. Você imagina esse Fortaleza fazendo essa vitória hoje. A quantidade de gente que não vai para casa, que saiu para o jogo e voltará às 7 da manhã para casa. A galera que for chegar em cima da hora pro show vai ter um pequeno problema, tá? Porque o trânsito deve ser muita gente saindo, outra galera chegando, enfim. Podiam ter botado o jogo do Flamengo mais cedo, né? Sei lá, 4 horas da tarde. Tentaram. O Ministério Público tentou antecipar o jogo e não foi possível. Não sei se foi por causa da grade da TV, mas aí adiaram o show. O show começaria às 8, na hora que começaria, praticamente na hora do jogo. Imagina o Safadão tocando e o jogo acontecendo ao mesmo tempo, ia ser meio complicado. Aí o show ficou para 10 horas. O jogo termina ali 9h30, 9h40 e o show começa. O jogo do Flamengo é no Premier, né? Enfim, então não sei se teria essa exigência, né? Pelo horário e 4 horas, eu acho que até pro Flamengo seria melhor, né? Até acho que o Flamengo preferiria, porque já voltaria mais cedo, né? Enfim. Mas a TV que manda, né? O jogo 7h30 e tem show lá depois. Por enquanto, show do Fortaleza, tá? 1-0 e podia ter sido 2, tá? O Ayrton Lucas ainda tirou uma bola na linha. É aquele 1% vagabundo, viu? De chance de vitória, o Fortaleza tá fazendo aquele 1% vagabundo da Maria Safadão. Quebrando os apostadores, viu? Totalmente. O Fortaleza hoje. Muito bem. Valeu, Léo Fontinelli. Grande abraço para você. Fábio. Até a próxima. Lembrando Obrigado. que o Ceará joga no meio de semana, né? Já contra o Fluminense. Fluminense é um jogo bônus do Ceará, né? É um jogo onde um ponto não pode ser descartado. É aquele jogo que o 45 minutos tem alguns conceitos que a gente acaba abraçando quando a gente que começou como público, né? Hoje a gente está do outro lado e continua público também. Eu sempre falo que eu nunca fui tão público do 45 como após essa mudança assim, para o estúdio novo, porque para mim a forma de consumir o conteúdo mudou 100%. Assim, eu passei a assistir todos os conteúdos depois daquele estúdio. O formato do vídeo gravado com o roteiro também, para mim, soma perfeitamente com essas lives que a gente faz de análise de jogos. Assim. Então, análise da tabela do Campeonato Cearense, do formato. Cara, tô lendo tudo, tô consumindo tudo sobre isso, tá muito bacana. Então, assim, é um jogo e o 45 Minutos tem sempre esses conceitos, e um deles, o Fred sempre abraça o Maestro também, é que saber abraçar um ponto é muito importante na Série A. Assim, e esse jogo de quarta-feira para o Ceará se desenha para isso. Assim. Saber abraçar um ponto é valiosíssimo, porque é um ponto que vai... É realmente um ponto de distância, porque o Vitória já tem esse jogo a mais, né? Isso. E é um Fluminense que em casa com o Zubeldia, né, tem 4 jogos, 4 vitórias e não tomou gol em nenhum jogo, né? Então não vai ser fácil a missão para o Ceará. Mas o Ceará é aquilo, né? Capaz de pontuar contra qualquer equipe pode pontuar contra o Ceará, então não duvido o Ceará cometer o crime na quarta-feira. Valeu, Léo, grande abraço para você. Valeu.